Boa noite, igreja. Que bom estarmos aqui, não é? Para nós já é um segundo momento especial de culto e de adoração ao Senhor. Que o Senhor seja honrado por tudo aquilo que fizermos aqui, tudo aquilo que escutarmos, seja algo precioso para nós e que o Senhor seja honrado e glorificado. Eu convido você a ficar em pé para que a gente possa agradecer ao Senhor, que mais um dia Ele nos deu, mais uma semana passou, uma nova semana se inicia e nós queremos viver também essa semana na presença do Senhor. Vamos orar? Obrigada, Senhor querido, por mais um dia, por mais uma semana que o Senhor está nos presenteando. Obrigado pela tua graça e o seu maravilhoso amor que alcançou as nossas vidas. Ah, Senhor, muito obrigada, que Jesus pagou o preço, dar a sua vida em favor de cada um de nós. Ah, Senhor, que possas estar recebendo toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Que teu nome, Senhor, seja conhecido em toda a terra, em todos os povos, em todos os países, todas as nações. O Senhor possa ser conhecido, que é maravilhoso pertencer a ti. Obrigada, Senhor, por mais esse culto. Em nome de Jesus, amém. Maravilhosa graça. Quem me liberta do meu pecado, o seu amor é maravilhoso. O Rei da Glória, Ele é o
demonstraria pra que eu fosse livre. Oh, oh, Jesus, eu canto pelo que fez. Oh, 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 Agora orei em transformar. Eu sei no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, meu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Vem renovar minha mente em teu querer, meus dias viverei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar.
Bem, você pode sentar. Bom, nós temos o privilégio de cultuarmos o nosso Deus. Você que está nos assistindo, você está junto, em casa como aqui, lá no livro de Tiago 1. Nós começamos na semana passada uma série de mensagens por sabedoria em tempos de crise. E nós, semana passada, aprendemos sobre como crescer no sofrimento. E hoje nós vamos partir para a segunda parte, a sequência do texto. Semana passada foram os 4 primeiros versículos e hoje nós vamos do versículo 5 ao versículo 12, Deus assim nos permitir. Mas antes nós queremos orar para que Deus nos dê sabedoria para entendermos a sua palavra e colocarmos ela em prática, orar para que Deus também conduza as nossas vidas, nos abençoe, tanto nesse tempo como também no nosso dia a dia. Vamos orar? Pai, nós louvamos o Teu nome, agradecidos porque podemos cultuar o Senhor. Agradecidos pelo privilégio de estarmos na Tua casa. Nós queremos colocar esse culto diante do Senhor, para que o Senhor receba esse culto como um culto agradável ao Senhor. Que também o Senhor nos ensine, nos inspire, nos confronte com a Tua palavra, se for necessário, para que nós possamos levá-la conosco, podermos ser desafiados a praticar. O Senhor esteja conosco, esteja com aqueles que não podem participar desse tempo presencial, esteja cuidando e abençoando bem, esteja também com aqueles que nos assistem, para que o Senhor também conduza e abençoe suas vidas. Colocamos esse culto na Senhor, nos dê sabedoria para aprendermos um pouco mais a Tua palavra. Essa é a nossa oração. Fazemos juntos em nome de Jesus. Amém e amém. Tiago capítulo 1, versículo 5 em diante, ele vai nos trazer, e a abordagem que nós queremos usar hoje é sabedoria na oração para enfrentar a provação. Talvez um trocadilho para nós levarmos na nossa memória, sabedoria na oração para enfrentar a provação. Não sei quantas você já enfrentou, não sei quantas nós ainda vamos enfrentar das provações que Deus vai permitir e ocasionar nas nossas vidas, mas elas são importantes, fundamentais. Tiago, então, capítulo 1, versículo 5, vai dizer o seguinte: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se quando passa a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Verso 12, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Para a gente iniciar o nosso tempo nesse texto, primeiramente os destinatários desta carta escrita por Tiago, já na semana passada aprendemos isso. Tiago, este que, de acordo com a teologia cristã, provavelmente era um dos irmão de sangue de Jesus. Irmão na fé, por óbvio, eu e você, irmãos na fé, co-herdeiros da graça celestial, irmãos de Cristo, co-herdeiros da graça junto com Cristo. Mas Tiago, este provavelmente irmão de Jesus, ele quando escreve, ele escreve para os cristãos de Deus. Na sua ideia inicial, ele estava fazendo essa escrita. Mas se o texto chegou até nós, se a Bíblia, na Bíblia, o livro de Tiago está fazendo parte, é porque é relevante para mim e para a sua vida também.
Mas o que é fato é que esses destinatários estavam tendo dificuldades para orar. Não apenas nesse texto, principalmente o versículo vai falar disso, mas no capítulo 4, capítulo 5, que a gente vai estudar mais adiante nessa série, vão nos mostrar que sim, aqueles irmãos, dificuldades nas suas orações. O teor das suas orações, as suas dificuldades eram muitas, mas qual deveria ser o tema principal das suas orações? Essa é a pergunta que nós nos fazemos e é justamente o versículo 5 que vai nos responder. O versículo 5 diz: se algum de vocês falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Pedir sabedoria é um dos grandes motivos para nós orarmos e colocarmos esse pedido diante do Senhor. Nesse versículo 5, nós podemos lembrar que pedir sabedoria não é algo único desse versículo, mas quando nós olhamos para o Antigo Testamento, pensando no contexto do povo judeu, o livro de Provérbios já traz nos seus 31 capítulos, escritos na sua maioria pelo rei Salomão, filho de Davi, um dos grandes reis de Israel, que descreve versículos muito práticos para as nossas vidas no que diz respeito à sabedoria. Alguém certa vez disse que conhecimento é a capacidade de desmontar coisas. Contudo, sabedoria é a capacidade de montá-las de forma correta e devida. Não sei o quanto você já teve experiências de montar e desmontar alguma coisa, mas quando você consegue montar, significa que você teve sabedoria usando o conhecimento quando você monta de forma adequada. Eu, na minha infância, ganhei um Fusquinha desse tamanhozinho. Eu queria ver como era por dentro, ele meu Fusquinha. Depois, ele nunca mais funcionou da maneira como originalmente ele funcionava. Por quê? Porque eu não montei ele da forma como deveria. Às vezes eu não anotei, eu não tive a sabedoria necessária para entender que eu deveria prestar atenção em alguns detalhes e algumas outras questões para que o meu pudesse, talvez até hoje ainda existe, já não existe mais porque perdeu a sua função, não andou mais como deveria. Sabedoria, meus irmãos, é o uso correto do conhecimento. Sabedoria cristã é o uso correto do conhecimento da palavra de Deus na minha e na sua vida, no nosso dia a dia. Não é à toa que daqui a alguns dias, no versículo 22 do capítulo 1, nós vamos estudar esse texto melhor, mas Tiago 1:22 diz, cadê o versículo? Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Nós não podemos apenas ouvir, precisamos praticar. E isto é também ter e viver com sabedoria. Mas quando a gente olha para o nosso texto, o versículo 5 dizendo, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Mas de onde vem? Esse versículo é uma continuação dos versículos 2, 3 e 4, que vão nos descrever, e nós aprendemos isso na semana passada, que vão trazer a descrição de que a prova da nossa fé produz perseverança. Nós seremos provados enquanto cristãos, para que nós possamos amadurecer, para que nós possamos ter um caráter aprovado, para que nós possamos ser, de fato, aperfeiçoados pelo Senhor, nós precisamos ser provados. Você que já passou por uma sala de aula, em qualquer momento da vida você vai ter a lembrança de provas. É aquele momento que o professor ele vai elaborar uma prova e vai entregar essa prova para que você possa ali demonstrar o seu conhecimento, o seu domínio da matéria. E essa prova vai te dar uma nota, juntamente com outras notas, ela vai te levar a ser aprovado ou não, seja no curso, seja no ano letivo, no trimestre, no semestre e assim por diante. Deus também
precisa e vai nos provar ao longo das nossas vidas para que nós sejamos aprovados. Deus está conosco, tem essa certeza. Ele não é como aquele professor que fica apenas dá a prova e abandona os seus alunos. Ele fica ali ao nosso lado, nos cuidando, mas durante a aprovação vai trazer tudo aquilo que é necessário para que nós possamos ser. Por isso o versículo 5 diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente boa vontade. Pedir sabedoria é principalmente para que eu e você, no meio das provações, não venhamos a desperdiçar as grandes oportunidades que Deus concede, eu e você, amadurecermos. Quero ler para vocês apenas uma rápida história, que não é minha, eu encontrei essa história essa semana num comentário bíblico de um autor chamado Warren Wiersbe, e essa história é muito interessante de alguém que vivenciou esse versículo 5. Vou ler aqui. Certa vez uma mulher que passava por grandes provações. Ela teve um derrame, seu marido ficou cego e posteriormente teve de ser levado para o hospital, onde parecia certo que ele viria a falecer. Eu a vi na igreja em um domingo e lhe disse que estava orando por ela. Meu espanto, ela me respondeu: o que você está pedindo que Deus faça? Estou pedindo que Deus a ajude e fortaleça, respondi. Agradeço suas orações, disse ela, mas peça mais uma coisa. Ore para que eu tenha sabedoria para não desperdiçar essa experiência toda. Ela entendeu o significado de Tiago. É o relato de uma história apenas, mas talvez um dia pode ser a minha ou a sua história. Quando nós olhamos para as dificuldades, nós temos a tendência de correr para algum escape, buscar alguma coisa que nos faça passar por aquele momento de crise. E não apenas o atual que estamos vivendo. Quantas e quantas crises nós já vivemos, podemos ter a certeza que vamos ter muitas outras. Crises ou provações, talvez no mesmo sentido, no mesmo aspecto. Sim, nós precisamos de sabedoria nos tempos difíceis que vivemos, nos tempos difíceis que ainda vamos viver. Porque a sabedoria nos leva a um patamar de dependência. Cada vez mais confiar no Senhor, cada vez mais buscar ao Senhor, isso nos leva a crescimento, a amadurecimento. Isto é fundamental. Por isso, sabedoria na oração, para enfrentar a provação, é um ponto importante no nosso crescimento cristão. Sabe por quê? Nós oramos pedindo muitas coisas ao Senhor. Nós buscamos ao Senhor em oração, mas quando foi a última vez que Deus respondeu a sua oração? Ou melhor, quando foi a última vez em que eu ou você fomos específicos nas nossas orações, não apenas superficiais, genéricos e fazendo as nossas orações, Senhor, abençoe o clima. Deus já está fazendo isso. Eu devo também orar por isso, mas eu posso ser mais específico. Senhor, estamos precisando de dias mais quentes. Talvez seja o que você está procurando. Senhor, eu quero orar por chuva. Mas não apenas essas situações que envolvem questões climáticas. Nós precisamos também ser mais específicos nos nossos pedidos, também nos nossos agradecimentos ao Senhor. Senhor, muito obrigado pela minha vida. Essa oração eu faço todos os dias. Mas quem sabe dizer, Senhor, obrigado pelo dia de hoje, porque eu vivi isso. Sermos mais específicos nos leva a termos uma condição de maior uso de sabedoria. Quando foi a última vez que nas nossas orações nós usamos versículos bíblicos para louvar o Senhor? Nós olhamos para muitos dos salmos, muitos eram cânticos, se não era um cântico, era uma oração, ou então as duas coisas. O salmista, ele orava ao Senhor. Nós temos vários salmos
de adoração, salmos de confissão de pecados, salmos em que o salmista precisava pedir por coisas específicas. Precisamos pedir por sabedoria, para principalmente enfrentarmos as provações, vivermos as provações, aproveitando ao máximo as oportunidades de crescimento, de amadurecimento que o Senhor vai, sim, proporcionar na minha, na sua vida. Fundamental. Mas na sequência, o versículo 6, ele diz: peça, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Tiago vai nos explicando o que nós precisamos pedir: sabedoria. Pedido principal das minhas orações diárias, todos os dias, deve ser por sabedoria. Não apenas sabedoria para fazer aquilo que eu já faço, mas sabedoria para melhorar aquilo que eu já faço. Mas não apenas isso, muito mais do que isso, sabedoria para ser um cristão que ame ao Senhor cada vez mais, que ame ao meu próximo cada vez mais, que vai olhar para Jesus como de fato o autor e consumador da minha fé, que vai confiar em Jesus cada vez mais. Esse é um dos teores das nossas orações que precisam existir. Nós devemos pedir fé, sem duvidar. O maior empecilho para as respostas às nossas orações é a nossa credulidade. Que adianta orar pedindo algo ao Senhor, colocando algo diante do Senhor, se eu não estou confiando, se eu não estou tendo fé suficiente para orar sobre aquilo? Não adianta eu orar pedindo que Deus cure alguém, Deus faça algo, se eu não acredito nisso, se eu não acredito que o Senhor é capaz de fazer isso. A incredulidade, meus irmãos, é um dos fatores que mais atrapalha o nosso crescimento, nosso desenvolvimento da nossa fé diante do Senhor. Isto é algo que precisa ser observado. Tiago compara o cristão que duvida às ondas do mar, levadas e agitadas pelo vento, com seus altos e baixos. Talvez um dos exemplos práticos que nós temos é aquela ocasião em que Jesus foi encontrar os seus discípulos no mar, andando sobre as águas. Os discípulos primeiro acham que é um fantasma, depois eles percebem que é Jesus. E um dos discípulos, muito corajoso, mas também impulsivo, mas naquele momento teve um ato de fé, dizendo: Senhor, eu posso ir até o Senhor? Pedro era o nome dele. Jesus disse. Pedro pisou, deu ali alguns passos, enquanto ele estava olhando firmemente para Jesus, enquanto ele estava confiando em Jesus, ele andou sobre as águas. Mas no momento que ele percebeu o vento, no momento de um pequeno lapso de incredulidade fez com que ele afundasse. Uma pequena dúvida na sua mente, no seu coração, naquele instante fez com que ele afundasse. E ele disse assim: salva, me ajuda. Para mim e para você, muitas vezes nós temos situações ao nosso redor, coisas acontecendo e elas nos afetam muito mais negativamente do que de forma positiva, ao ponto de nos levar a crescer. Portanto, nós precisamos perceber que nós não podemos ser tão vulneráveis e suscetíveis como as ondas agitadas pelo vento, ou como uma folha seca no chão que pode ser levada para muito longe, mas que pode ser trazida de volta de acordo com o vento naquele dia. Vamos ficar firmados na rocha que é Jesus, amando a Jesus, confiando em Jesus, pedindo sabedoria
para entendermos aquilo que está acontecendo e que vai acontecer nas nossas vidas. Versículo 7 diz: não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor. Se eu oro numa condição de incredulidade, não pense, eu não posso pensar ou acreditar que eu vou receber. Senhor, eu quero tal coisa. Se eu duvido, eu já tenho a resposta. Ela é não. Muitas das nossas orações não é apenas um único momento de oração em que Deus vai responder. Temos percebido que nas nossas vidas, ao longo da nossa caminhada cristã, é também através das nossas orações insistentes, perseverantes, que Deus também trabalha nas nossas vidas até nos responder um sim ou até nos responder. Interessante observar que nas palavras de Jesus em João 16, 24, ele diz: até agora vocês não pediram nada em meu nome. Devemos pedir em nome de Jesus. O versículo continua: peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. A alegria que é expressa no versículo 2, estudado na semana passada, e a alegria que é expressa no versículo 12, daqui a pouco a gente vai chegar. Mas se a alegria expressa no versículo de João 16, 24, se nós recebermos aquilo que pedimos para que a nossa alegria seja completa, se isso faz parte da vontade de Deus, nos falta pedir com fé. Pedindo primeiramente sabedoria para entender tudo o que está acontecendo e posteriormente crescermos ainda mais, não nos pedidos, não na quantidade de bens ou de riquezas, crescendo e amadurecendo no nosso relacionamento, que é a mais importante e fundamental das nossas vidas. Versículo 8, ele diz: pois tem a mente dividida e é instável, tudo faz. Muitos cristãos, já comparados com as ondas do mar, também são como folhas, ou qualquer outra expressão que qualquer vento conduz para qualquer lugar. O cristão precisa, de fato, estar firmado na rocha que é Jesus. Quando nós estamos suscetíveis e vulneráveis a tantas coisas, essa é uma indicação de maturidade. Nós não podemos pensar que maturidade cristã ela vem junto com a nossa idade. Talvez jovem tenha está buscando ao Senhor, talvez ele tenha mais maturidade cristã do que alguém que é jovem há mais tempo, mas que não está buscando ao Senhor na sua vida. Mas o contrário também é. Fato é, maturidade, de acordo com a palavra, e maturidade cristã não está ligada somente com a nossa maturidade em termos de idade, com tudo aquilo que... Talvez a sua caminhada cristã começou há alguns anos. Talvez a sua caminhada cristã começou há 20 anos. A pergunta é, não apenas quando começou, que bom que começou, mas como ela está hoje. Se ela estiver estagnada ou regredindo, é um sinal de que não está tendo a sabedoria, a busca por sabedoria no dia a dia da sua vida. Mas se está numa crescente, se você está crescendo, se eu estou crescendo, é que nós temos buscado sabedoria. Precisamos buscar ainda mais. Sabedoria na oração para enfrentar a provação não é apenas uma única oração que você vai fazer na sua vida, mas é o teor de oração, um assunto que você vai levar todos os dias ao Senhor, que nós devemos levar todos os dias ao Senhor. Efésios, capítulo 4, versículo 14, palavras do apóstolo Paulo, usando a mesma ideia.
desse versículo 8 diz o seguinte: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Se nós tivermos um coração que não duvida e que não se mostra dividido, nós podemos então pedir com fé. Deus nos dará a sabedoria que nós precisamos. Mas o fato é, a instabilidade e a imaturidade andam juntos. Eu estou firmado em Jesus, eu estou estável. Não estou firmado em Jesus, a minha vida está instável. Consequência, eu estou vivendo dias imaturos. Me falta sabedoria. Falta conhecimento da palavra de Deus para viver constantemente aquilo que Deus quer, espera de mim. Versículos 9 a 11 dizem o seguinte: o irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma o rico murchará meio aos seus afazeres. Riqueza, questões financeiras também é um tema abordado por Tiago. Nós não vamos aprofundar muito aqui, porque mais adiante haverão outros textos em que esse assunto vai retornar. Mas o que nós queremos entender hoje é que precisamos nos alegrar muito mais com as riquezas espirituais que com as riquezas materiais. Dinheiro e status eram problemas reais. Aqueles irmãos cristãos judeus, Tiago inicialmente escreve este livro. A Bíblia jamais ensina que a riqueza em si é um mal. É possível um cristão ser rico? Sim, desde que ele não ame seu dinheiro. Assim como um cristão pobre também pode pecar quando ama o dinheiro. O fato nisso tudo é que tudo depende como a riqueza é adquirida, como ela é usada e qual o lugar que ela ocupa no coração de quem possui. E não são os recursos materiais que vão sustentar os indivíduos durante as provações da sua vida, mas são justamente os recursos espirituais que vão nos levar a entender a vontade de Deus diante das provações. Essa sessão, esse texto também nos remete ao Sermão da Montanha, lá no Evangelho de Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7, versículos 9 a 11, justamente com aquela passagem de buscar Deus em primeiro lugar, seu reino e a sua justiça. Mateus capítulo 6, o contexto do verso 20 até o verso 34. Se você depois quiser conferir, dê uma conferida também, Mateus 6, 25 ao 34. Nós chegamos também no versículo 12. E o versículo 12 nos diz: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, Deus prometeu aos que o amam. Tiago encerra esta sessão, desde o começo do capítulo, trazendo uma bem-aventurança. Na minha Bíblia não fala bem-aventurado, talvez na sua traz essa expressão. A expressão bem-aventurado, e pegando o contexto original, este feliz parece algo simples, mas bem-aventurado, quando nós traduzimos para a nossa ideia do texto, bem-aventurado traz a ideia de felicíssimo, muito feliz. Mas percebam que o versículo diz: felicíssimo é o homem que persevera na provação. O paralelo muito interessante é do versículo 2, que diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Versículo este observado na semana passada, mas olha que interessante o 12, feliz é o homem que persevera na provação. Começa
versículo 2, e ele chega no versículo 12 trazendo o teor alegria. Para que a minha alegria seja completa, para que eu demonstre não apenas com risadas, mas que eu viva durante as provações, tendo sabedoria nas crises e nas dificuldades, mas que eu viva com a alegria de ter Jesus, autor e consumador da minha e da sua fé, aquele que tem nos levado a crescer e a amadurecer. Como um cristão é recompensado? O texto diz, depois de aprovado, ou seja, o cristão vai receber como recompensa, primeiramente, um crescimento em caráter cristão. Nós crescemos através das provações, entendendo a vontade de Deus, nosso caráter também cresce, é moldado conforme a vontade de Deus. O cristão também é recompensado ao glorificar a Deus e receber a coroa da vida. Expressão essa que vem do contexto grego de Olimpíadas, onde o vencedor da maratona, que era a principal competição, mais de 42 quilômetros, ele recebia uma coroa de louros. Prêmio financeiro também, o reconhecimento. A coroa de louros logo secava, murchava, passava. A coroa da vida permanece. Nós precisamos ser aprovados durante o meio das provações que Deus proporcionar. Primeiro o sofrimento, depois a glória. Deus nos ajuda removendo as provações, não removendo as provações, mas sim fazendo com que elas trabalhem ao nosso favor. Enquanto que Satanás quer nos destruir, Deus quer construir em nós caráter aprovado. Relacionamento aperfeiçoado, onde há amor. É a parte final do versículo. Deus promete aos que o amam. Essa sessão, terminando com este versículo, nos leva a entender que o cristão que ama a Deus, que ama a Jesus, está seguro nesse amor. Não pode, não vai ter a sua mente dividida, amando ao mundo, ao dinheiro, ou amando a Deus. Amar a Deus. Fator primordial na sua vida. E as outras coisas no seu devido lugar. O propósito de Deus para mim e para a sua vida é a maturidade. Nós cresçamos. 2 Coríntios capítulo 4, verso 17, nos dizem o seguinte: pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Referência 2 Coríntios 4, 17. O fato de nós sermos provados nos capacita, não apenas para recebermos uma recompensa futura, mas também nos equipa para sermos usados por Deus agora, onde quer que nós estejamos. Sabedoria precisa ser o primeiro motivo das nossas orações, sejam quais forem as situações, mas talvez, principalmente durante as... Não um ato desesperador, Deus me livra dessa provação. Não, Deus, dê sabedoria para entender a verdade. Amém? Vamos orar? Pai, nós louvamos o Teu nome, agradecidos pelo tempo que o Senhor nos dá de cultuarmos a Ti. Obrigado, Senhor, porque mesmo em tempos de crise nós podemos aprender a ter sabedoria. Senhor, nós queremos ter sabedoria nas nossas orações, pedindo sinceramente ao Senhor aquilo que de fato nós precisamos. E hoje nós queremos orar pedindo sabedoria para vivermos melhor os nossos dias, para crescermos cada vez mais o nosso relacionamento contigo. Senhor, nos dê uma semana abençoadora. Se nós formos provados nessa semana, que nós possamos lembrar que a sabedoria do Senhor nos dará a capacidade de
vivenciarmos bem essas provações. Acima de tudo, que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos ensine cada vez mais. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tu